Então, esse é o nosso trabalho, né? Vamos começar com uma introdução. Eu passo a palavra para o Juan. A introdução, a gente pensou nossa ideia original era falar sobre as anãs brancas especificamente, né? Só que dando uma pesquisada sobre as anãs brancas, a gente viu que ia ter que ter um conceito, uma ideia muito maior do que só explicar o que é uma anã branca, né? Não dá para eu chegar aqui e dizer que ela é um conjunto de hidrogênio e carbono, não é assim que funciona, né? Então a gente pensou em dar um contexto, né? Contextualizar o nosso ouvinte para poder ele saber de onde que surge uma anã branca, o que é, o que ela pode se tornar, né? E devido a isso a gente vai falar sobre possivelmente anãs negras, gigantes vermelhas e outras coisas relacionadas, como o que pode acontecer no caso de supernovas ou buracos negros, que não são diretamente, mas tem relação, né? Então nossa parte de introdução seria isso. A minha introdução, agora falando, eu vou destacar que na astronomia a anã branca é remanescentemente estelar. Assim, ela é composta principalmente por matéria eletronicamente degenerada, uma coisa sim, que não faz parte. Uma anã branca é altamente densa, tendo sua massa comparável com a do Sol, enquanto o volume é comparável com a da Terra, ou seja, ela tem o tamanho da Terra, mas o peso do Sol. E é uma das características mais chamativas nas anãs brancas. Eu acho que a densidade, né, é uma das coisas que mais impressiona, né, na anã branca, sabe? Porque é uma densidade assim, porque é como se a gente comprimisse o Sol, é como se a gente pegasse o Sol Espremesse a ponto de virar o tamanho da Terra. E apertasse ele a ponto de que o que sustenta a anã branca para ela não implodir totalmente seriam a força dos elétrons, né? Porque eles estão tão próximos que eles chegam a começar a se repelir, né? Porque como a gente já estudou em outras matérias também, inclusive na matéria de física, como os elétrons eles têm eles são negativos, eles começam a se repelir, como se fosse um ímã negativo e outro ímã de mesmo polo, né? Então eles estão tão próximos, mas tão próximos de uma anã branca, que eles começam a se repelir. E é isso que, dependendo do caso, não deixa que ela imploda, né? Que seria ela se condensar totalmente e acabar provavelmente explodindo, né? Então, essa é a parte de introdução. Sim, Né? e já entrando assim na parte de conteúdo, a massa de uma anã branca pode ser em média, é de 109 quilos por centímetro cúbico. Isso é 109 vezes o peso da gravidade da Terra, que é de 1 kg centímetros cúbicos. Podendo chegar, em alguns casos, até 10 mil kg centímetros cúbicos. Isso é 10 mil quilos por centímetro cúbico. Uma gotinha, um quadradinho minúsculo. E assim, as anãs brancas, para elas serem anãs brancas, elas têm que ter 10 massas solares. No início, elas têm que ser uma gigante vermelha, pois no fim elas vão perdendo hidrogênio e hélio, formando uma nebulosa ao redor dela e no centro ficando apenas a anã branca. E se uma anã branca tiver 1,4 de massa solar, a mais de massa solar, ela acaba se tornando e implodindo como uma supernova. Que se a gente fosse contar uma história de como surge uma anã branca, a gente deveria começar com as nebulosas, né, lá do início do universo, né? E algumas partes dessas nebulosas se condensaram em estrelas, né, de diversos tamanhos. E essas estrelas, com o tempo, possivelmente mais ou menos do tamanho do Sol, maiores, né, na escala cósmica, elas se tornaram gigantes vermelhas, né? Só que as gigantes vermelhas chegam a um ponto que elas não conseguem mais aplicar a fusão nuclear no que tem no seu núcleo, né, devido à temperatura. Então o que ocorre é que elas expelem, como já foi falado, né, elas expelem esse material, essa quantidade de material em volta da estrela,
porém o núcleo dela ainda continua sólido, né? Então o que ocorre? Uma gigante vermelha, se ela tiver em torno de 10, 9 massas solares, ela vai perder ali em torno de uns 80, 85%. Claro, isso é uma estimativa, ainda tem cientistas que dizem que pode ser até 11 massas solares, e tem cientistas que defendem que pode ser até 7, né? Então a gente está jogando no meio a meio para garantir a conta. Então, quando elas têm em torno de 10 massas solares, o que ocorre é que elas expelem esse material, 80 a 85%, e aquele núcleo que sobra fica em torno de uma massa solar, 1,4 de massas solares, né? E aquilo ali, ele não faz mais fusão. A anã branca, ela não faz mais fusão, ela não consegue mais fazer a fusão nuclear, né? Sim, assim como tu disse, ali anteriormente, antes de começarmos a gravação, tem que ser necessariamente 10 massas solares, porque ela reduz 80% a massa dela. Ou seja, se for mais do que isso, vai ficar com mais de 1,4 e vai se tornar uma supernova. Então, sim, é necessário. E se ficar com mais de 25 massas solares, se torna um buraco negro. Exatamente, pela quantidade Então, massiva de energia que tem. Então ocorre que vira uma anã branca, né? A anã branca ela não faz mais fusão nuclear, mas ela ainda é quente, né? Então, ou seja, toda anã branca ela está no processo de esfriar, né? Ela está no processo de resfriamento. E então o que mantém a anã branca ali, né, sem implodir, como foi falado, são os elétrons. E em torno de uma estimativa de mais ou menos trilhões de anos, 2 a 3 trilhões de anos, a anã branca ela para de emitir energia, né, calor no caso, em forma de energia térmica, e ela se torna o que poderia ser chamado de anã negra, né, que seria um amontoado, né, que ela não emite mais luz, ela não emite mais nada. E segundo a teoria das anãs negras, essas seriam as últimas estrelas que não seriam mais estrelas, né, mas enfim, que estariam no final do universo, né? Porque daqui a algum bastante tempo vão separar, as estrelas não vão mais existir, né, da forma que a gente conhece, e essas seriam os últimos resquícios de luz do universo daqui a trilhões de anos, né? Então, basicamente, isso são anãs brancas. Agora a gente tem a parte das discussões, né? E eu acho que uma muito interessante é de que como o Sol, né, por ter uma massa solar, ele vai virar uma gigante vermelha, né? E consequentemente uma anã branca pequenininha, né? Em torno de 0,2, 0,3 massas solares, né? Então, mas só que quando o Sol virar uma gigante vermelha nesse processo, ele vai acabar chegando no ponto de estar onde a Terra está hoje, né? E eu me pergunto se daqui a bilhões de anos a raça humana, como a gente conhece, vai ser extinta até lá, ou se a gente já vai estar em outros planetas e, sabe, colonizando outras coisas e outras galáxias daqui a bilhões de anos. Eu tenho essa dúvida. O que tu acha? Bem, eu acredito que o ser humano nunca vai sair daqui, porque na real, eu acho que o ser humano não vai chegar nem a ver essa transformação do Sol em uma gigante vermelha. Não vai nem chegar a ser extinguido por esse fenômeno. Eu acho que o ser humano mesmo vai acabar se extinguindo na Terra. E tem o caso também das anãs negras, né? Que parece ironia, mas o destino das anãs negras seriam ou colidir com um buraco negro, né? Que não é a mesma coisa, não é porque um buraco negro ele puxa a luz por conta da densidade dele. A anã negra ela simplesmente não emite luz, né? Tem essa diferença. Então o destino de uma anã negra ou é vagar até se chocar com outra e alguma coisa acontecer, ou parar num buraco negro, né? Que por acaso foram aquelas estrelas que só eram maiores que ela e que, em vez de se tornar uma anã branca, se tornaram um buraco negro desde o início dos tempos, né? Então acho que isso é interessante também saber o que vai ser daqui trilhões de anos. Obviamente a gente tem toda essa parte de evolução, então talvez a gente nem seja o humano como a gente conhece, com 2 braços e tudo mais, 2 pernas, né? Então, porque são trilhões de anos de evolução, eu fico assim, em estado de
eu fico pensativo sobre isso, sabe? Eu estava bem assim na frente, onde literalmente o universo vai se apagar.